Boa noite, irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossas boas-vindas a todos vocês nesse culto, no domingo à noite. Queremos convidar a todos para estarmos juntos aí com vocês e família para cultuar o nosso Deus nesse instante. Vamos ler o Salmo 150, versículo 6. Você pode abrir sua Bíblia ou então acompanhar aí na tela, mas quero convidar a todos a ler junto comigo esse versículo, Salmo 150, versículo 6. Vamos ler? Tudo o que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Mais uma vez. Tudo o que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Você tem vida, meu irmão? Você está vivo? Então, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Vamos todos orar nesse momento. Quero que você aí na sua casa, onde você está, possa fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Santo Deus, nós estamos aqui mais uma vez para te cultuar. Ó Deus, nos concede momentos de graça, momentos de edificação. Aceita, ó Senhor, o nosso louvor. Fala nossos corações através da Tua palavra. Ó Deus, tem misericórdia nas nossas vidas. Tem misericórdia da vida daqueles que estão nos assistindo. Senhor, seja com cada um deles nesse momento. Que eles possam sentir a Tua presença nesse instante. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nesse momento vamos ter agora um tempo de missões, né, com o pastor Paulo, onde irá recitar um cordel para todos nós. Vamos escutar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele viveu, morreu, ressuscitou para salvar o pecador. E tudo isso por amor. Por isso, disse com clareza, vão levar essa beleza do evangelho para as pessoas? Pernambuco, 100% para Cristo, essa é a nossa missão. Enquanto isso não for visto, meu irmão, não sossegue o coração, não sossegue o coração. Queridos irmãos, nós estamos iniciando a nossa abertura da campanha de missões estaduais e eu quero pedir aí que você me acompanhe na leitura do nosso tema, da nossa divisa. E ainda vamos mostrar os nossos desafios. Passa aí, diretor. Então veja só. Nosso tema é pela vida em Jesus Cristo eu coopero. A divisa. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, a Convenção Batista de Pernambuco tem grandes desafios para Pernambuco. Nós desejamos implantar várias igrejas, revitalizar, consolidação dos ministérios. E o alvo que deve ser levantado por todos os batistas é de R$600 mil. E nós, como firme promessa, temos o papel de ajudar nessa contribuição. E o nosso alvo vai ser R$4 mil. Então, meus irmãos, desde já, comece aí a se movimentar junto com seus irmãos e faça aí essa obra acontecer. Todos os batistas estão unidos por uma só causa. Desde já, eu convido você a orar por essa campanha. Oremos. Pai bendito, nós te rogamos, Senhor, nos ajuda a transmitir a beleza que é o teu evangelho. O evangelho que transforma vidas, que muda histórias. Então, Pai, nos dá o privilégio de, como povo batista, nos unirmos e fazer essa obra acontecer. Que cada um de nós possa sentir no coração o desejo de ofertar com generosidade. Que o Senhor possa estar rogando por todos nós, estaremos trabalhando para que esse alvo seja alcançado e que esses recursos
possam ser usados somente, Pai, para a Tua honra e Tua glória. Te pedimos também pelos missionários que estão espalhados pelo nosso estado, que têm se dedicado, Pai, a levar a mensagem do Teu Evangelho para todo Pernambuco. Então, Senhor, nos usa, nos dá um espírito que coopera alegremente e movimenta, Senhor, todas as igrejas de Pernambuco, para que nós possamos fazer o Teu Evangelho ser conhecido. É o que nós te clamamos, Senhor, pelo nome glorioso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Dá o rec aí. Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Recebi a plenitude de Cristo, com vida eterna nos céus. Tenho também seus ensinos, saudável posso viver. Quero essa vida a todos levar, que esforço em favor da missão. Há tantos pensando somente em si, precisam com Cristo aprender. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. As igrejas precisam orar e se unir. Vidas, recursos e posses investir. Todas juntas em torno de um alvo bem maior. A Pernambuco levar uma vida melhor. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Dando continuidade ao nosso culto, nós agora vamos ter alguns avisos. Dia 7 de julho, próxima terça-feira, vai acontecer a live missionária para surdos. Então, você pode já agendar aí, na próxima terça-feira, dia 7, live missionária para surdos. O tema dessa live será Pela Vida do Surdo em Jesus. Eu coopero. Pela vida do surdo em Jesus, eu coopero. Também dia
12 de julho, próximo domingo, vai acontecer o Festival de Bolos Regionais. Então, para missões, será arrecadado uma oferta para missões. Então, se você quer fazer uma encomenda, é só entrar em contato com a Michele e lá você poderá fazer a sua encomenda do bolo. E também no dia 12, vamos ter a nossa segunda igreja sobre rodas. Novamente teremos um trabalho evangelístico aqui na cidade de Carpina, no trio elétrico. Então, próximo domingo pela manhã, dia 12, vai acontecer mais uma vez esse evento. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus responde o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esses versículos, irmãos, é um versículo chave para podermos pregar o Evangelho de Cristo. Se você não sabe decorar, decore ele, porque ele é essencial. Se você quer evangelizar alguém, aqui está um bom versículo para você dar esse início. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesse momento, vamos ter o tempo de intercessão pela nossa irmã Enilda. Graça e paz, meus amados irmãos, que saudade! Hoje a capelania vai estar trazendo pedidos e agradecimentos, na certeza de que você está tirando um tempo, e agora a gente tem até mais tempo. E essa situação fez com que a gente orasse até mais, não é? Alguns podiam estar relaxando, esse tempo de conversa com Deus no secreto do seu quarto, da sua intimidade. E muitos precisam das nossas orações. Temos vivido um tempo difícil, onde muitos estão enfermos. E você lembre disso. De repente, até sua família tem alguém já lá no hospital, contando com as nossas orações. Vamos ler Salmo 48, verso 14, que diz: pois assim é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus para todo sempre. E nos guiará. Ele é o nosso guia até o dia da nossa morte. E eu fiquei pensando nesse texto. Eu fico imaginando alguém que é cego. Hoje tem muitos recursos, né? Bengalas, cachorros que são treinados, mas nem todos têm esse recurso. E o cego, ele confia naquela pessoa que é seu guia. Quando ele sai para atravessar avenidas, buracos, ir para algum lugar novo. E ele vai com um guia, com alguém que está ali com ele, porque ele não enxerga nada. Mas também somos cegos em muitas situações. Na verdade, diariamente precisamos de um guia para tomar decisões, para quando a gente está com a mente cheia de confusão, sem saber como agir, como até proceder diante da presença do Senhor. E a gente pode dizer: Senhor, eu estou perdido nessa situação. Eu não sei que atitude eu devo tomar, qual o passo que eu devo tomar primeiro. Existem opções aqui para eu tomar uma decisão. E Ele está dizendo a nós que é o nosso guia. Ele vai ser o nosso guia até o dia da nossa morte. Nenhum momento Ele vai deixar de nos guiar. Agora, se eu não procuro ao Senhor, se eu não oro, se eu não dependo dEle para tomar decisões, fica difícil eu seguir aquilo que meu guia está me direcionando. E isso mostra o quê? Dependência de um guia que vai na nossa frente. Lá em Deuteronômio 38, eu gosto muito, ele diz que vai adiante de nós. Ou seja, antes da gente pensar em chegar em alguma coisa, em algum lugar, ele disse: eu vou na tua frente. Não tenha medo, não se apavore, não se espante, porque eu estou contigo. Então a Bíblia está repleta de promessas de um Deus que diz que Ele é tudo para nós e para sempre. E até no dia que a gente estiver morrendo,
Ele vai guiar tudo. Tanto o momento final de sair daqui, como guiar a família naquele momento de luto. Que possamos buscar sempre esse guia, que é o nosso Deus, que está dizendo, busca em mim as decisões. Que Deus nos ajude. Nós vamos agradecer a Deus pela saída da UTI de seu Hélio, de idade, cheio de complicações. E é tão bom saber de muitos que já estão podendo deixar o hospital. E Thalita estava acompanhando essa família. Ele ainda está no hospital, viu? Saiu da UTI, mas ele está bem. Tudo indica que logo, logo ele saia. Também queremos agradecer a Deus a melhora de Lígia. Lígia ainda está no hospital, porque os médicos querem ainda avaliar algumas coisas, mas ela está se recuperando muito bem, a irmã Lígia Guedes. O seu esposo também precisa de oração, ele tem algumas doenças crônicas e com a saída dela para o hospital ele também ficou abalado e ele precisa de orações pela sua saúde física e pelo seu espiritual, Gilson Guedes. Também queremos agradecer a Deus por seu Orlando, toda a família com Covid. Ele, a esposa, o filho, mas ele foi o único que precisou realmente internar. E graças a Deus, ele saiu do hospital sexta-feira e tem foto da esposa alegre dentro do carro com ele, trazendo ele para casa. E ele é cunhado da irmã Betânia. E a gente sabe que também, tanto a esposa como o filho, eles estão no processo de recuperação. Essa doença é nova e algumas pessoas ainda ficam um tempo precisando de cuidados. Agora mesmo está assistindo na TV mostrando que pessoas ficam até com sequelas e precisam ainda de acompanhamento. Que possamos agradecer a Deus pela saída do Orlando do hospital. Irmã Adriana, a gente orou por ela durante toda a semana. Ela já ganhou o presente de Deus. Nasceu o mais novo bebê da Firme Promessa, Anthony. Anthony já está bem. A mamãe deu tudo certo. Ela estava tranquila nos braços do pai. E a família agora já está se alegrando com a chegada desse bebê tão lindo que a gente já viu as fotos, né, pelo celular. Também queremos agradecer a Deus porque a bondade e a misericórdia dele tem nos seguido todos os dias, como a gente leu a semana passada. De cada dia do ano, Deus todos os dias renova a bondade e a misericórdia. Me seguirão todos os dias da minha vida, até que chegue o dia maravilhoso da gente habitar na casa do Senhor para todo sempre. Então vamos aos pedidos. Irmãos, a gente tem orado bastante, clamado ao Senhor pela irmã Edna. Ela ainda está grave. Quase agora eu recebi algumas poucas notícias dela, de alguém que pôde ter acesso ao prontuário, mas tem coisas já para agradecer, resposta de oração. Ela ainda não fez a traqueostomia, porque hoje é que completa 15 dias. Viram que ela ainda não pode, ela precisa ainda estar entubada. Graças a Deus ela foi tirado o dreno, graças a Deus. Também outra coisa que a gente agradece a Deus, ela precisou de hemodiálise, mas ela não está mais precisando, os rins estão funcionando. Graças a Deus a pressão arterial dela está normal, sem medicação. Mas tem os outros órgãos, né, que estão bem afetados e a gente continua pedindo ao Senhor que Ele tire ela do quadro de respiratório, que é o mais grave. E se for assim a vontade de Deus, que ela nem chegue a fazer a traqueostomia, eles possam tirá-la do tubo, mas tudo é conforme a vontade do nosso Deus. Mas que você ore por Edna, ore pela família, né? A família está vivendo um tempo de muita ansiedade. Queremos também pedir pela Solange, irmã de Silvânia, da nossa igreja.
A irmã dela está com Covid em casa, mas tem hora que ela fica muito nervosa, com os sintomas. A neta que mora com ela também apresentou sintomas. E Silvânia, que nós sabemos que Silvânia já tem um quadro de ansiedade, ela fica às vezes ligando para mim tão angustiada: irmã, eu não posso nem ir lá socorrer minha irmã, só orar. Mas eu digo a ela: orar é tudo que ela precisa, é de oração. Colocarmos diante do nosso guia, do nosso mestre. Ele está cuidando da Solange. Tayla continua com a visão afetada. Foi novamente essa semana para outro oftalmo e os pais estão recebendo orientações do médico sobre essa questão da visão. A mãe de Andréia, da nossa igreja, Dona Maria, pegou Covid e ontem, no caso eu falo aqui, mas essa gravação é para domingo, né? No caso, sexta-feira, ontem que eu estou gravando no sábado, ela precisou ir para um hospital de apoio, o hospital de base, na Rua da Aurora, e ela precisou de UTI. E Andréa, os filhos ficaram angustiados, né? Porque quando fala-se UTI, mas muitas vezes o paciente precisa de muito mais equipamentos, de uma assistência maior. E a gente está na torcida, orando bastante pela Dona Maria, para que Deus venha curá-la dessa enfermidade. Neide pede oração por Anderson, filho de Miguel, que foi para São Paulo. E ele é muito querido da Neide, como os outros filhos. Mas ele é mais chegado a Neide, e ele está lá e ele pediu oração pela essa nova etapa dele, né? Tudo novo, tendo que ir trabalhar lá em São Paulo. Foi transferido pela empresa. Eduardo, sobrinho do irmão Guilherme, o pai saiu da UTI, o pai saiu do hospital, foi aquela comemoração, e agora o filho precisou ir para o hospital. E como a mãe está desgastada, porque primeiro foi o marido, agora é o filho, a gente tem que orar pelo emocional dessas famílias, o consolo de Deus, e pedir também pelo Eduardo, para que ele recupere também do Covid. Pelos pais de Marquinho, da nossa igreja, como eu já falei, né? Graças a Deus, Marquinho tem muito apoio dos irmãos, dos netos do casal que é velhinho já. O pai de Marquinho tem uma hérnia que incomoda muito, causa dores, e ele não pode operar mais. Fora as complicações da idade, a sua esposa tem Alzheimer, é cadeirante, a irmã Luísa, e a gente continue orando pela família, os pais de Marquinho. Everaldo está na UTI, quadro grave, é o cunhado de Aldo e Auristela. Ainda precisa muito das nossas orações pelo Everaldo. Também queremos ainda pedir pelos enlutados, irmãos. A gente sempre está ouvindo que alguém está de luto. E quem já passou pelo luto sabe quanto essas pessoas são consoladas por Senhor, mas que elas também necessitam que às vezes a gente faça uma ligação, mande uma mensagem, diga alguns textos de esperança para fortalecer esses que estão abatidos com a dor da saudade. O pai de Jaqueline, que tem problema auditivo, ele sofreu um acidente de caminhão. Como ele também tem diabetes, tudo descompensou, os ferimentos demoram mais a sarar, o caminhão precisa ser consertado, são muitas situações que ele está enfrentando de idade. Essa semana apareceu um problema na visão, que com certeza deve ser do diabetes, e uma dor no joelho. Tassiane, que é mais próxima, está mobilizando a ação social da igreja, alguns irmãos já ajudaram para dar um suporte a essa família financeiro também, para que seu Otávio ele possa receber os tratamentos, principalmente na área do seu diabetes. Também queremos pedir por irmã Rosita e Manuel. Muitos conhecem, eles são de Araçoiaba, de idade. Irmã Rosita é super alegre, animada, e eles estão com Covid e são de idade, mas eles estão em casa. Ontem mesmo eu falei com ela
mas ela pede as nossas orações por ela e seu esposo, que já são de idade, e ela teve 2 filhos com Covid no hospital. Graças a Deus, todos os 2 filhos já saíram do hospital. Também a irmã Raimunda, 92 anos, teve Covid, saiu do hospital, mas por conta já de N problemas da idade, ela agora foi para casa, mas já foi dito no hospital, só vai para casa quando tiver oxigênio, colocar uma sonda, e os sofrimentos são grandes, porque ela agora, depois do Covid, ficou com várias sequelas. Ela é vovó de Jaqueline e mora lá em Natal. Jaqueline, mãe de Igor e Rafinha. Então, Jaqueline pede oração pela sua vovó de 92 anos. Irmãos, eu creio que são todos os pedidos. Se eu falhei e não disse algum nome, mandem para o meu WhatsApp, que às vezes para eu ver no grupo fica difícil. Eu tenho no mínimo 9 grupos de oração fora os da igreja. Tá bom, irmãos? E continuemos a buscar a direção desse guia seguro que nos orienta. Ele disse o quê? Que vai nos guiar até o dia da nossa morte. E possamos buscar nele a direção. Beijo e Deus abençoe. Então vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque podemos chegar diante do teu trono através da oração. Ó Deus, atende esses pedidos, aceita, ó Deus, os agradecimentos que aqui foram relatados. O Senhor concede a cada um deles a tua unção. Ó Deus, que eles possam sentir a tua presença em suas vidas. Conforta os seus corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, eu quero convidar a todos vocês a louvar ao nosso Deus. Você mesmo aí na sua casa, vamos cantar 2 músicas e convido você a estar nesse momento cantando conosco, louvando o nosso Deus. Vamos cantar. Hino de número 396, do cantor cristão, Cegueira e Vista. Oh, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas na glória desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Eu depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados
Nesse momento nós vamos ter a mensagem de Deus com o pastor Bob. Saudar a todos mais uma vez em nome de Jesus nessa noite. E nós queremos continuar com o tema da nossa campanha de missões e hoje vou falar ainda na série Obedecer ao Melhor Caminho e cooperando com Jesus. Há um personagem na Bíblia que eu realmente fico pressionado com a forma como ele entendeu a proposta de Jesus e, na realidade, foi um dos grandes cooperadores e que não terminou bem a sua vida aos nossos olhos. Mas aos seus olhos e aos olhos de Deus, o fim dele foi extraordinariamente fantástico. Eu estou falando aqui de Estevão. Se você quiser acompanhar a leitura da palavra do Senhor, no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, e nós vamos ver esse personagem que termina lá no capítulo 7. Tendo essas duas propostas hoje da mensagem, cooperando, né, com Jesus pela vida, na tarefa de fazer missões, e ao mesmo tempo entendendo que obedecer é o melhor caminho, não importa o final. Haverá sempre algo que nós possamos aprender com isso. Estevão, segundo a Bíblia, no capítulo 6, foi um dos 7 escolhidos para que pudesse atender às necessidades sociais da época. Assim, logo depois que Jesus subiu aos céus e os apóstolos pregaram o Evangelho, muita gente se converteu naquele tempo, então havia necessidade desse cuidado. Mas a característica de Estevão, entre os homens que foram escolhidos, tem algo que chama a atenção, deve chamar a atenção de todos. No verso 5 do capítulo 6, encontramos a resposta a essa proposta, e diz assim: tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão. Olha as características desse homem. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. E lá no verso 8, nós encontramos a ação de Estevão, a vida dele, a cooperação dele foi feita para a atividade missionária e que essa cooperação ela determinou a dispersão da igreja, realmente o trabalho missionário que deveria acontecer, que ainda não estava acontecendo, como Jesus havia dito, que deveriam ser discípulos em todas as nações. E esse ato de Estevão, isso que aconteceu com ele, fez com que a igreja ficasse dispersa e saísse andando e pregando o evangelho entre os povos. No verso 8 nós encontramos Estevão, mais uma vez repete, homem cheio da graça e do poder de Deus. Realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga de Liberos, ou de Libertos, ou dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, algo que precisamos aprender. Nós só vamos obedecer ao Senhor como devemos obedecer se entendermos, primeiro, que é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós estaremos obedecendo a Ele. E outra coisa, que cheio de graça significa que a caminhada desse homem era uma caminhada que não media esforço. Ele não olhava para as pessoas como se as pessoas, aquelas merecessem, aquelas não merecessem, mas não, entendiam que todos mereciam ouvir a mensagem, a graça do Senhor. E não era aquela coisa de, se você não aceitasse, você vai para o inferno, alguma coisa assim. Não, era algo fantástico. Era tão fantástico que chamou a atenção de todo mundo, inclusive da liderança religiosa daquela época. Porque aquela liderança não conseguia resistir
a pregação de Estevão, porque a Bíblia diz assim que ele pregava com sabedoria. E o Espírito Santo, a forma como ele falava, declarava a diferença dos ensinos. Mas aí essa obediência de Estevão acarretou em algumas coisas que não são boas aos olhos da gente. As pessoas provocam, tentam buscar culpar os outros quando não aceitam as verdades, e às vezes a gente fica achando que no dia a dia, a mensagem que nós pregamos, as pessoas têm que aceitar a mensagem. Nós sabemos que a mensagem é de Deus, é uma mensagem linda, bela, uma mensagem poderosa, mas nem todo mundo aceita isso, nem todo mundo quer isso, nem todo mundo consegue entender isso. E justamente aquilo que nós vamos ouvir aqui, sobre ele pregando, é justamente aquilo que muita gente não consegue crer, a salvação em Cristo apenas, não tem mais nada para se fazer a não ser crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. O que acontece é que as pessoas buscam acabar com a mensagem do Evangelho, e nesse caso aqui, no verso 11, eles subornaram alguns homens para dizerem: Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo e os líderes religiosos, os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram ao Sinédrio, lugar onde haveria de ter uma discussão, assim como levaram Jesus para ser julgado e condenado. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois os ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Aquele que obedece, aquele que entende a proposta do reino, a sua vida ela é diferente. Ela é uma vida onde as pessoas percebem. Aqui Estevão, por ser um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, as pessoas olhavam para ele e viam o semblante dele como aquele semblante de Moisés, como o rosto de Deus resplandecendo. Porque ninguém nunca viu um anjo aí. No entanto, eles falavam isso porque era algo diferente. Então, o que é que se esperava de um homem que fora preso porque estava anunciando o Evangelho? O que é que se esperava desse homem? Que ele fosse revoltado, que ele começasse a espernear, que ele pedisse seus direitos, que ele reivindicasse seus direitos, perguntasse tudo isso. Mas não, ele não fez isso. Olha o que acontece no capítulo 7. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? Ele responde. E eu fico pensando assim, esse cara tinha ele aprendeu a andar com Jesus. Ele aprendeu tanto que quando Jesus era questionado com alguém, ou Jesus respondia com uma pergunta, ou Jesus entrava no assunto direto e não dava aquela resposta que as pessoas queriam que respondesse. Exatamente acontece com Estevão. Olha a resposta de Estevão: irmãos e pais, ouçam-me. Lembra que era um homem gracioso? Ele poderia chamar assim: vocês que estão me acusando, vocês que são algozes. Não, gente. Lembra da situação de Jesus com Judas? É essa graça. É isso que nós não conseguimos entender nem aceitar muitas vezes. Quando Jesus, na ceia, depois que estavam todos, haviam comido e agora iam celebrar o que nós chamamos da Páscoa, Jesus disse que um deles ia traí-lo. E ele disse: aquele que mergulhar no pão, na sua taça, no vinho. Jesus estava dizendo, estava declarando a Judas:
Porque quando mergulhava pão no vinho, era um sinal de intimidade, gente. Então Jesus estava demonstrando ainda a Judas a graça de Deus. Judas merecia? Não. Era um presente que Deus estava dando a Judas. Até o final, até quando Jesus foi preso, olha só o que acontece. Você vê que Jesus estava orando lá antes de ser preso, no Getsemane, angustiado. E os 3 apóstolos mais próximos, Pedro, André e João, estavam lá perto dele. Jesus tinha pedido a eles: orem, velem por mim, eu vou ali orar, fique aqui. E por 3 vezes Jesus os encontrou dormindo. A terceira vez, quando Jesus chegou, ele disse: chegou a hora. Jesus sofreu na oração. E quando eles viram que a hora chegou, porque veio a tropa buscar Jesus, e na frente o Judas, a reação de Jesus foi de graça. Como Estevão aqui reagiu com graça. Irmãos e pais, ouçam. Ele não saiu do foco que eram irmãos. E Jesus, quando Judas chegou perto de Jesus, a reação de Jesus foi muito graciosa. Quando Judas deu o beijo, Jesus disse: com o beijo você trai um amigo. Jesus estava dizendo a ele: lembra lá quando você colocou o pão, mergulhou? Aquilo era verdade. Eu sou seu amigo. Mas qual foi a reação do Pedro? Qual foi a reação dos outros? Pedro usou de violência. Mas a quem se tornou Pedro violento? O homem gracioso também. Todos que entram, que conhecem Jesus e buscam conhecê-lo, se tornam gracioso, cheio do Espírito. Infelizmente, nós temos vivenciado com pessoas que dizem que amam a Deus, mas não amam. São pessoas que não conseguem entender o significado da fé. Esse homem, ele era um homem cheio de fé, era um homem que confiava absolutamente, absurdamente na palavra de Deus. Por isso que ele era gracioso. Ele compreendeu a graça com Jesus. Ele compreendeu a graça andando com Jesus, vendo, aprendendo. Nós vamos conhecer a graça também aprendendo. Nós não conhecemos a graça de Deus sem aprender isso. E o primeiro alvo da graça de Deus sou eu e você. E aí nós aprendemos por sermos atingidos por essa graça. E precisamos devolver essa graça para cooperar com essa missão de Jesus. Ele diz assim: o Deus glorioso apareceu a Abraão. Ele começa a fazer um tratado teológico. Esse tratado teológico, ele começa com Abraão, vai terminar com Moisés, mostrando uma coisa, que aqueles homens estavam certos na acusação, mas sem compreender porque estavam acusando. Eu imagino que Estevão estava dizendo àquele povo: olha, isso tudo que fizemos até agora, e o sumo sacerdote lá para dentro, e tudo acabou, não precisa mais fazer isso. Mas ele estava dizendo isso para que as pessoas não se enganassem, para que as pessoas não continuassem a fazer aquilo que Jesus rompeu. Quando morreu, o véu do templo se rasgou, de alto a baixo, não precisava mais do sumo sacerdote. Há uma relação pessoal, um Abba Pai, ó Paizinho, meu Pai. Não era mais uma adoração à divindade, mas era uma relação paternal, filho para pai. Estevão estava tentando mostrar a eles isso, mas eles interpretaram errado.
Eles achavam que Estevão estava falando mal de Moisés, estava falando mal das cerimônias. Ele estava dizendo, não há mais necessidade disso. E ele começa a fazer o tratado teológico, sempre dizendo, olha, isso aqui aponta para Jesus. Sempre dizendo, olha, isso aqui aponta para Jesus. E no verso 37, ele diz assim, este é aquele Moisés que disse aos israelitas, Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer. Ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra aos que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos atos conforme o que foi descrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela, o seu Deus Refã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Ele continua dizendo, no deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha feito. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações, que Deus expulsou de diante dele. Este tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casa feitas por homens, como diz o profeta. Ó céu, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria meu lugar e descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde, obstinado, de coração e de ouvido, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vida do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não desobedeceram. Obedecer ao melhor caminho, mas nem sempre obedecer faz com que o final seja bom aos nossos olhos. Você imagina esse homem, ele faz um tratado teológico, mostra, ele repete toda a história, aquele povo conhecia essa história, aquele povo sabia dessa história. E ele termina dizendo, vocês são um povo rebelde e obstinado. Vocês são o coração de vocês não consegue sentir, nem os ouvidos ouvir. Vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas dos seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda de Jesus. Ele está falando agora, dizendo assim, olha, aqueles ali mataram, destruíram. Eles crucificaram, eles trucidaram aqueles que estavam anunciando a vinda
desse pelo qual eu adoro hoje, que é Jesus, o Filho do Deus vivo, o Senhor dos senhores, vocês que receberam a lei por intermédio de anjo, não obedecem nem a essa lei. Aquele que é cheio de fé, cheio do Espírito Santo, ele não se preocupa com o final da sua vida, porque ele sabe que tem crido, sabe que ele é poderoso para guardar o tesouro até o dia final. O resultado disso está a partir do verso 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele. Eu queria abrir um parênteses para vocês. A Bíblia diz que o inferno é o lugar de pessoas que vão ranger os dentes. Eles não estão entendendo porque eles não conhecem ao Deus que eles pregam. Eles não estão entendendo porque eles apenas absorveram a ideia do Deus e seguiram as regras da forma que atendessem às suas necessidades. Então, eles furiosos, mas, mais uma vez, a Bíblia diz, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Que coisa fantástica. Que coisa extraordinária. Mas a Bíblia diz que eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, ele orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo isto, adormeceu. E interessante que a Bíblia fala que ele não morreu, adormeceu. Porque todos aqueles que morrem no Senhor, eles não morrem, eles adormecem. Porque um dia acordarão, ressuscitarão com o Senhor. Você sabe que às vezes a gente não consegue entender que a nossa obediência faz com que a obra do Senhor ela aumente. Ela chegue a lugares fantásticos. Sabe por quê? Porque logo depois que Estevão morreu, no capítulo 8 diz que naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava à prisão. Obedecer é o melhor caminho. Quando nós fazemos isso, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, nós podemos expandir o reino. Nós não sabemos o que pode acontecer conosco, mas sabemos que podemos reagir como Estevão. E gracioso, continuou sendo gracioso até o último suspiro. E eu fico pensando que ele deve ter ouvido diretamente do seu Senhor na cruz:
quando o Senhor, antes de morrer, fala com o Pai, orando, diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Graça sobre graça. Cooperar com Jesus, a primeira coisa que nós precisamos fazer é entender o significado do que ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Literalmente, o Estevão compreendeu isso. Disposto a morrer por Jesus. Não morreu crucificado, morreu apedrejado, mas por Jesus. Porque quando Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, esteja disposto a morrer por mim e siga-me. Ele fez as três coisas literalmente. A primeira, ele tomou a decisão de pensar só em Jesus. A segunda, ele se dispôs a morrer por Jesus. E a terceira, até o último suspiro, ele seguiu os passos de Jesus, dizendo: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Precisamos de homens e mulheres cheios de fé, cheios do Espírito Santo, que possa falar da graça com a boca e com a vida, em qualquer circunstância. Mesmo sendo condenado, julgado e condenado, culpado sem culpa. Porque assim como Jesus, ele seguiu os passos do Mestre. Nós temos uma história semelhante de Paulo e Silas. Assim como Jesus não abriu a boca para se defender, foi preso, maltratado, mas ele sabia que havia um propósito, que algo iria acontecer e ele estaria cooperando, como diz o nosso tema da campanha de missões estaduais. Pela vida em Jesus, eu coopero. Pela vida em Jesus, você coopera? Pela vida em Jesus, você está disposto a abrir mão de você? Está disposto a morrer por Ele? Está disposto a seguir os passos dele? Porque é assim. Fora disso, nós não estaremos cooperando com Jesus. Nós podemos cooperar até com a igreja. Podemos cooperar com o pastor, podemos cooperar com o conjunto, com a banda, mas com Jesus não. Nós precisamos de homens e mulheres de fé. Homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Que você possa ser uma dessas pessoas. Mas pensa nisso. Não importa o seu final. Saiba que obedecer é o melhor caminho. Porque assim você vai cooperar com Jesus para a honra e glória dele. Que ele possa nos abençoe. Que mensagem maravilhosa dada por Deus para nós. Isso, que você possa ter entendido o que Deus falou ao seu coração. Que você possa realmente ser um missionário ou contribuir para missões. A palavra de Deus precisa ser proclamada. Vamos cantar o hino, uma música. Jesus Cristo mudou o meu viver. Quero convidar você também a cantar junto conosco, dando assim encerramento desse culto. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser.
Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é meu coração. Diferente hoje é meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Ele deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Bem, que isso seja uma verdade na minha vida e na sua vida. Deus abençoe a todos e tenham uma boa semana. Fica quieto.